A Mônica é formada em osteopatia e é criadora da Maratona da Transformação Quântica do Fisioterapeuta. Depois ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa maratona. E Sim. vamos lá, Mônica, fala um pouquinho para a gente poder começar. Vanessa, primeiro obrigada aí, tá, pelo convite, por estar aqui com você. É um prazer estar aprendendo com você, né? Nessa sua maratona aí de experiência. Eu sou uma formiguinha, estou engatinhando ainda, mas é sempre bom a gente ter profissionais que a gente se espelhe, né? Que estejam à nossa frente para a gente crescer. E assim, o estômago, Vanessa, a gente falar de estômago é muito legal, muito interessante esse assunto. Eu fico feliz de ter sido você que escolheu esse assunto, porque, inclusive, eu tenho várias dúvidas sobre isso, tá? Se Vamos lá. prepara aí que eu vou tirar todas as minhas dúvidas. Então, assim, Vanessa, eu Tá bom, queria, vamos lá. no papel de aluno, você me explicando o estômago, eu queria te perguntar como que, antes de perguntar do estômago, queria que você fizesse uma introdução sobre o sistema gastrointestinal, tá? Para falar um pouquinho todo esse trajeto aí do alimento, como que a gente se relaciona, para introduzir, para a gente poder chegar mais profundo aí, depois no estômago. Como que você Perfeito. ilustraria? Tá. Então vamos lá. Então, primeiro eu tenho que te agradecer por você estar aqui comigo, é um prazer você estar aqui. Ah, que bom, que bom. E agradecer a todo mundo que está aí, que vai discutir, ouvir a gente falar um pouquinho. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que falar sobre quais as repercussões dos problemas do estômago na população. E aí eu já vou entrar no sistema gastrointestinal. Para a gente ver o quanto é complicado, 30% da população tem algum tipo de problema relacionado ao estômago. Então, empanzenamento, gastrite, refluxo, hérnia de hiato. Então, olha, é muito, né? Muita 30%. coisa. Muita coisa. E uma média de mais ou menos 1/10 do dinheiro gasto com a saúde também é relacionado com os problemas de estômago. Então, é muito, né? E o sistema gastrointestinal, Mônica, ele é fantástico, né? Ele é fantástico. Ele transforma os alimentos que a gente ingere em nutrientes, né? A digestão, ela é dividida em 3 etapas, tá? A etapa cefálica, a etapa gástrica, que a gente vai gastar mais tempo, e a etapa intestinal. A etapa cefálica, ela começa já desde o cheiro, né? Do cheiro, da visão, ou quando você pensa numa comida e você já começa a salivar, né? E aí quando você está vendo lá aqueles programas do MasterChef, você já consegue, vou parar de ver isso, que vai dar uma fome danada, né? Exatamente. E também essa primeira etapa, que é a etapa cefálica, também tem relação com a mastigação, por isso é muito importante a gente mastigar bem o alimento, e com a deglutição, tá? Essa é a primeira etapa, a etapa cefálica. A segunda etapa, que a gente vai falar mais, eu vou pular rapidinho, que a gente já vai falar mais dela, e a etapa intestinal, que é a etapa de absorção de nutrientes, que é feita pelo intestino delgado, e a absorção de água e íons, que é feita pelo intestino grosso, tá? Então, a digestão, ela começa na cavidade oral, pela produção de salivas, e a gente lembra que vai ter a produção de saliva pelas glândulas sublinguais, glândula submandibular e pela parótida. Isso é importante a gente lembrar porque tem uma grande interferência do sistema parasimpático aí. Então, as glândulas salivares superiores, elas são inervadas pelo 7º par craniano, que é o 7 bis, né? É o vidiano, é um ramo do facial, né? Que vai passar lá no gânglio submandibular, vai fazer sinapse e vai para as glândulas salivares para aumentar a produção de saliva. E já a parótida, que é a glândula salivar inferior, ela já é inervada pelo glossofaríngeo, que é o 9º par craniano, que vai passar no gânglio óptico, vai fazer sinapse e vai para a parótida aumentar a produção de saliva. Então, quando a gente vai comer, né, e o parasimpático tem toda uma relação com o sistema digestivo, aumenta essa produção de saliva. Já no momento que a gente está muito estressado, que é o momento que a gente vai lutar ou fugir, a gente já tem que a diminuição, a saliva fica mais espessa. A gente tem a diminuição da produção de saliva, né? Porque quando eu preciso correr ou fugir, eu não preciso aumentar a produção de saliva. Eu não vou comer, né? A produção de saliva tem mais relação. Aí dá a famosa boca seca, né, Vanessa? Boca seca, exatamente. Que boca seca do nosso amigo. Exatamente, adoro. Então, a saliva, ela tem uma enzima do tipo amilase,
né? Que vai ajudar o quê? Quebrar a molécula de carboidrato, né? Que essa amilase é a chamada pitialina, ok? E a saliva, ela tem um pH levemente ácido, ele tem um pH 6, o pH normal é 7, então ela tem um pH 6, 7, tá? Então levemente ácido, tá? Então já é na boca, já com a saliva que começa a digestão do carboidrato, tá? Olha só, Vanessa, deixa eu falar uma coisa. Só nesse início aí que você já começou a falar da digestão, já me vieram várias coisas na cabeça. Você falou da mastigação, né? Do processo de mastigação para ajudar na digestão. Então, a pessoa, às vezes, que usa dentadura ou tem ausência dos dentes, essa trituração inicial já vai interferir no processo digestivo, né? Sim, pode interferir. Já pode interferir. É legal. Isso. Tá vindo várias coisas aqui, tá? Só estou confirmando com você. Aí tem toda uma relação com a articulação temporomandibular também, que a gente pode fazer uma live sobre isso depois, né? Sim, muita coisa. Mas é muito importante a gente mastigar bem os alimentos, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente está comendo. E o que acontece com as pessoas quando estão comendo hoje em dia, Mônica? Elas estão vendo televisão, elas estão no celular, elas estão prestando atenção em tudo, menos no alimento, né? E a gente precisa mastigar mais o alimento. E quando você mastiga bem o alimento, você percebe que o alimento fica muito mais saboroso, né? Você percebe sabores diferentes no alimento. Quanto você come mais devagar. Sim. Você come devagar. Prestando atenção. Essa questão que você falou do parasimpático tá ativando as glândulas, às vezes a pessoa come no momento de estresse, né, Vanessa? E nem produz a salivação suficiente para ocorrer esse início de forma adequada. Olha só quanta coisa, já no início. Muito legal. Perfeito. Aí come às vezes em pé, correndo entre um paciente e outro, né? A gente falando dos nossos pacientes, né? Exatamente. Então, o pH neutro, Mônica, a gente vai falar muito sobre acidez, né? Então, a gente tem que lembrar que o pH neutro é 7. Quanto mais baixo, mais ácido, tá? Quanto mais alto, acima de 7, mais alcalino. Lembrando que ele pode variar aí de 0 a 14, tá? Só para vocês terem ideia, pessoal, tem alimentos que são extremamente ácidos. Então, como, por exemplo, o vinagre, que tem um pH de 2,9. O álcool, o vinho, vai variar aí de 2,8 a 4. A vodka, mais ou menos de 3 a 4. Então, o álcool tem um pH muito ácido, né? Adoro eu também gosto de uma caipirinha, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, se a pessoa está numa crise, se a pessoa está tendo muita acidez, ela vai ter que diminuir um pouco ou até eliminar isso por um tempo, né? Não é para sempre, mas por um tempo da sua alimentação. Então, o alimento, Mônica, quando você ingere, ele passa pelo músculo liso, lembrando que a primeira parte do esôfago é tecido musculoesquelético, depois é músculo liso, e vai ocorrer uma contração pelos anéis, né, que existem no músculo liso, vai ocorrer a contração dessa musculatura para passar o alimento. Ao longo do caminho, esse alimento vai receber várias secreções, como a secreção gástrica, como a secreção pancreática, como a bile, e vai se transformar num quimo, né? Na verdade, no estômago ele já se transforma no quimo, né? Sim. Que é uma consistência parecendo uma sopa, tá? Parecendo uma sopa. Então, a digestão, ela ocorre principalmente no lúmen do tubo, tá? E aí, o que é nutriente vai sendo absorvido, conforme vai passando pelas estruturas, especialmente a absorção do nutriente no intestino delgado, como eu já falei, e o que não vai ser utilizado, ele fica na parede do lúmen, ou seja, na parede do trato gastrointestinal, para ser eliminado pelo ânus, tá? Então, o sistema gastrointestinal ele tem um desafio enorme entre ingerir o alimento e a bebida e proteger, defender o nosso sistema contra o que a gente também ingere de patógeno, de bactéria, de fungo. Bactérias. Né? Então, proteger a gente contra os invasores externos também. Isso é muito ajudado, voltando ali ao intestino delgado, para antes da gente entrar no estômago, pelo GALT, né? E o que é o GALT? É o sistema linfático do corpo. No caso do intestino, o GALT é o sistema linfático do intestino, tá? Que faz parte do malte, ok? Nossa, meu grande professor Luiz Gonzaga, nossa, que honra! Muito bom!
Então, estima-se que 80% dos linfócitos do nosso corpo estão no GALT, ou seja, estão no intestino delgado. Olha a importância do intestino delgado, Muito de forma que a gente bom. não possa sobrecarregar o intestino delgado. E para isso, Sim. o estômago tem que fazer bem a sua função para quebrar bem os macronutrientes, as macromoléculas, porque o intestino delgado ele consegue quebrar os micronutrientes, ele não consegue quebrar macronutrientes. Então, quem precisa fazer isso é o estômago. Com quem? Com a ajuda de quem? Do ácido clorídrico. E a gente vê o ácido clorídrico como um grande vilão. E, na verdade, ele não é um vilão. Ele é necessário. O problema é quando esse ácido está aumentado. Então, quando a gente engole esse alimento, o alimento passa pelo esôfago, que é um tubo que passa pelo tórax, né? E chega lá, passa pelo diafragma, e quando chega lá no diafragma, esse esôfago vai se relacionar com o estômago através da cárdia, ok? Então, a cárdia é o esfíncter esofágico, aonde vai passar lá o nutriente. Quando o nutriente passa, essa cárdia, ela se fecha, ok? A cárdia fica na altura de T11, T10 a T11, à esquerda, a literatura não é muito certinha, né? A gente tem que lembrar que a posição do estômago, ele varia de acordo com a pessoa, com o biotipo da pessoa, varia de acordo com a posição que ela está, com a respiração dela, então o movimento do diafragma, tudo isso vai interferir na posição do estômago, tá? Sim. Muito bom. O estômago, ele é uma forma de um saco, tá? Uma forma de um saco que ele pode conter até 2 litros de alimento de líquido. Lembrando que quando ele estiver com 2 litros, ele está extremamente desconfortável. Ih, então, coitado do meu estômago, Vanessa. Vanessa, não está entendendo. Por que você não me falou isso antes? Mas, Vanessa, ele tem uma capacidade de dilatação, né? Ele tem uma capacidade... Então, essa capacidade de dilatação, alguns livros colocam com 2 litros, outros colocam 2,5 litros, mais ou menos, tá? É a capacidade de extensão dele. Mas ele já fica desconfortável, tá? Sim. Desconfortável. Então, vamos lá, a principal função... o estômago tem várias funções, eu já vou falar dessas funções, mas ele continua o processo de digestão que começou lá na boca, pela amilase, e vai transformar o quimo com a ajuda do ácido clorídrico, né? Vai transformar os alimentos com a ajuda do ácido clorídrico em quimo, tá? Até a comida ir para o duodeno, e a gente já vai falar desse caminho. Ô, Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta. Quero. Você está falando de todo esse processo da digestão, que já começa no estômago e tudo. E, assim, quando a gente começa a falar de uma víscera, né, não tem como a gente não falar da inervação e da vascularização dessa víscera. Antes da função, para ela ter um bom funcionamento, eu acredito que a inervação e a vascularização... Você podia falar um pouco para a gente sobre isso, sobre essa inervação, de onde vem, para ele ter uma função... Tá. Vamos lá. Então, quem vai vascularizar o estômago, se a gente for fazer um resumo, né? São as artérias gástricas e as artérias gastromentais que vêm do tronco celíaco. Mas se a gente for colocar isso mais definido, a curvatura menor é vascularizada pelas artérias gástricas direita e esquerda, e a curvatura maior pelas gastromentais direita e esquerda, tá? Ambas vêm do tronco celíaco. O fundo e a parte superior do corpo vai ser vascularizada pelas gástricas curtas e as gástricas posteriores, tá? Já a drenagem, a gente vai pensar o quê? Todos os órgãos, todas as vísceras, elas têm que ser drenadas, né? Então, o estômago vai ser drenado também, se for fazer um resumo, pelas veias gástricas e as veias gastromentais, que vão drenar para a veia porta. Se a gente for esmiuçar isso, a curvatura menor vai ser drenada pela veia gástrica direita e esquerda, que vai para a porta. E a curvatura maior vai ser drenada pela gastromental direita, que drena para a mesentérica superior, que vai drenar para a porta. E a gastromental esquerda, que drena para a esplênica e vai para a porta. Eu falei devagarzinho, porque se tiver gente anotando... Não, muito legal. Agora, olha só que legal. Você está dando todo um conjunto de informações que isso pode... Uma interferência do funcionamento do estômago pode estar vindo de várias partes, ou de uma parte que
não necessariamente tem a ver com o estômago, pode estar vindo de outra região que está recebendo essa drenagem, né, Vanessa? O sistema porta Sim, tão sim. complexo, né? Tão Muito complexo legal. o sistema porta, muito bom. E aí você perguntou da inervação que eu não te respondi, né? A inervação muito importante. Então, a gente vai pensar em inervação simpática e parasimpática, né? E a inervação simpática do estômago é feita pelo nervo esplâncnico torácico maior, que sai lá da altura de T5 a T9, ou T5 a T10, que vai passar no gânglio celíaco, vai fazer sinapse e vai para o estômago. E qual é a função do simpático no estômago? Né? Ele diminui a produção de secreção, porque quando você precisa correr ou fugir, você não precisa liberar a secreção, né? Mas, por outro lado, ele ajuda no controle dos esfíncteres, então no controle da cárdia, no controle do piloro. E já o parasimpático é feito pelo vago, né? Que sai lá do bulbo, e o núcleo parasimpático é o núcleo dorsal do vago. Então, e o que o vago vai fazer? E aí a gente lembra que anatomicamente o vago direito vai para a parte posterior do estômago, o vago esquerdo vai para a parte anterior do estômago, mas isso é só uma referência anatômica, porque funcionalmente não faz diferença, tá? E o Interessante. que o vago vai fazer no estômago, né? Então, vai aumentar a produção do ácido e das enzimas, tá? Como a própria gastrina, que é muito importante para aumentar a produção. A gastrina fica lá no antro pilórico, né? E ela vai estimular as células parietais a fabricar o ácido clorídrico, tá? Então, o vago também estimula a produção de gastrina, tá? Então, é a gastrina e o vago que vão... e a chegada do alimento, né? Que vai estimular essa produção de ácido clorídrico, tá? E olha o trajeto do vago até o estômago, Vanessa. Olha quanta coisa pode acontecer com esse nervo até ele chegar no estômago, né? Que pode Sim, interferir essa várias função. coisas, perfeito, várias Incrível, coisas incrível. incríveis. E aí a gente tem que falar da função, Mônica. Então, basicamente, o Sim. estômago ele tem 4 funções, tá? Uma função que ele atua muito pequenininha, que é a absorção de substâncias lipossolúveis, como o álcool, a aspirina. Mas não é, as principais funções dele não é essa a principal função dele, tá? Então, a principal função dele é de digestão. É digerir os macronutrientes em micronutrientes, já que o duodeno não aceita bem macronutrientes, como eu falei, ele não absorve bem macronutrientes. Sim. Então, o estômago precisa fazer essa função, transformando o alimento em quimo. O armazenamento é outra função dele. Então, o alimento vai passar e ele vai regular, vai passar pelo esôfago, vai passar na cárdia, vai chegar no estômago, e ele vai controlar o quanto de alimento e a velocidade que o alimento vai passar para o duodeno, tá? Já que também não pode sobrecarregar o duodeno. E proteção. Como assim proteção? Ele protege o corpo contra as bactérias, os fungos e os patógenos, né? Que eu falei que a gente ingere junto com as bebidas, com a comida, e ele Sim. se protege do próprio ácido. Olha que interessante, né? Então ele tem essa grande função de proteção, tá? Onde que ele fica? Né? O estômago, como eu falei, ele varia muito de pessoa para pessoa, varia da posição que a gente está, varia da respiração, muitas coisas podem interferir no posicionamento do estômago, mas ele fica no hipocôndrio esquerdo, pega um pouquinho da região epigástrica, o flanco esquerdo, podendo chegar até na pelve, dependendo da pitose dele, tá? Ou Sim, do sim. biotipo da pessoa, tá? O piloro, Ô, Mônica, Vanessa, desculpa, Vanessa, fala. esse biotipo, só para a gente ter uma visualização, você diria mais longilíneo, uma Mais pessoa mais longilíneo, longilínea, sim, uma sim. pessoa ia ter alteração desse formato Pode e ter alteração do dessas... formato, perfeito, Entendi. do formato, Tá, do posicionamento dele em relação ao corpo, né? tá bom. Então, eu coloquei aqui, eu trouxe uma imagem, Mônica, eu não sei se vai dar para ver bem. Vê se dá para Dá ver para bem aí. ver? Dá? Perfeito, perfeito. Dá Beleza. perfeito. Então, vamos lá. Perfeito. O estômago, ele é dividido em 4 partes. Então, aqui a cárdia, o fundo, o corpo e a porção pilórica, ou a parte pilórica, tá? Então, aqui a cárdia é aonde exatamente se conecta lá com o esôfago, como eu falei antes, tá? E aqui o piloro é onde se conecta com a primeira porção do duodeno.
a gente tem a curvatura menor. Quem se liga à curvatura menor é o aumento menor, e o aumento menor vai estar se relacionando também com o fígado, com o diafragma e com a primeira porção do duodeno. Isso, olha quantas relações, né? Vou mostrar para vocês quantas relações o estômago tem. Aqui, a curvatura maior se relaciona com o diafragma, se relaciona com o baço e com o colo transverso. O estômago também se relaciona com o pâncreas, a parte posterior do estômago se relaciona com a parte anterior do pâncreas. Tá bom? Deixa eu ver mais o que é importante mostrar aqui. Era o que eu queria mostrar, né? Então, acho que ficou claro que a cárdia é sendo o esfíncter que vai ligar o esôfago ao estômago e o piloro, que é o esfíncter que vai ligar o estômago ao duodeno. Tá? Ô, Vanessa, só para a galera que de repente pode estar com dúvida, de repente igual a mim, que nessa passagem ali, a cárdia, a gente vai ter o diafragma, né? E vai ter uns ligamentos ali, diafragma, esôfago e tudo mais. E esse esôfago, ele vira a cárdia vira a cárdia, né? Ele vem de esôfago, depois que passa pelo diafragma ou antes do diafragma? Só para a gente ter quando passa pelo diafragma, passa a ser estômago, né? Isso tudo interfere na mobilidade e na motilidade. O que é a mobilidade? É a relação da víscera com outras estruturas, com outras vísceras, com o próprio diafragma, né? E a motilidade é a relação da víscera com ela mesma. Então, a função dela, a função do fígado em produzir glicogênio, em armazenar o glicogênio, em produzir a bile, mandar para a vesícula. A função de cada víscera, né, a função do estômago de digestão é a motilidade. Então, essas relações do estômago, né? Então, por exemplo, um problema no fígado, olha o quanto ele vai interferir. Um problema no estômago vai interferir no fígado, que pode interferir no intestino, né? E assim vai. Ok? Maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente pega na prática, Vanessa, um paciente que faz uma bariátrica, né? Que faz, de repente, bota um balão no estômago, ou até a própria vesícula mesmo, né? Retira a vesícula e vai ter essa relação dos ligamentos do fígado com o estômago. Você está acabando de falar, para a gente poder visualizar, né? Eu sou muito visual, por isso que eu faço por isso que eu estou falando isso, tá? Mas mais para ilustrar aí o que você está dizendo. Muito legal. Sim, lembrando que isso tudo pode gerar várias alterações, né? Uma alteração de várias repercussões. As cicatrizes, elas geram muita aferência ao sistema, elas mandam muita informação para o sistema, né? Então, a cicatriz é sempre uma questão que a gente tem que ficar atenta, seja uma cicatriz bariátrica, seja uma cicatriz enfim, de estética, né? Seja a cicatriz que for, ela pode gerar muitas informações, muitas aferências, né? E gerando várias interferências. Ô, Vanessa, você falou um pouquinho do esôfago, só desculpa, tá? Você falou, acho que você falou da hérnia de hiato, ou não falou? Acho que você falou alguma coisa, eu ia te perguntar, acho que você vai falar ainda, né? Sim, vou falar do refluxo. Tá bom. Vamos falar. Não, mas tudo bem. Você ia perguntar alguma coisa? Não, é porque, como você já mostrou o desenho, eu já ia pegar o gatilho do que você iria falar com relação a isso. Pelo diafragma estar ali pertinho. Só porque eu sou visual mesmo, entendeu? Eu tava querendo já usar o seu desenho. Mas não, pode continuar. A gente aproveita e fala aqui do refluxo, tem uma galera lá, já colocou aí, fala um pouco das patologias, então vamos lá. O que acontece o refluxo, né? O alimento ele tem que passar pelo esôfago, ele tem que ir para o estômago e ele não pode voltar, né? Quando ele... até porque o alimento que ele fica armazenado no estômago, ele tem um pH 2, tá? Em geral, é um pH muito baixo. E o esôfago não suporta bem essa acidez. Por quê? Porque a saliva, ela tem um pH 6, é um pH levemente ácido. Agora, imagina quando a comida reflui, a comida volta por um pH 2, um pH muito ácido. Então, fere o esôfago, gera muita dor, né? Então, esse é o grande problema do refluxo, tá? E aí, muitas pessoas tomam qual remédio para o refluxo, Mônica? Os óis, né? O meprazol, o pantoprazol. Vanessa, tem muitos estudos sobre isso, né? Falando da alteração do uso assim, prolongado desses medicamentos.
Fala pra gente um Perfeito. pouquinho sobre isso. O problema não é a gente usar, Mônica, esses medicamentos quando você está numa fase aguda, quando você está com um problema. O problema é quando a pessoa fica tomando. Eu tenho um amigo que toma a família dos prazóis há 20 anos, né? E aí se entope de café, se entope de todos os alimentos, porque ele fala que ele não precisa, é, que ele pode, porque ele toma remédio enfim, que vai proteger o estômago dele, tá? Então, o que que acontece? Os remédios, eles são bloqueadores da bomba de próton, ok? Então, o próton, que é o H+, ele vai fazer o quê? Ele vai se conectar lá com o ácido, com o cloro, né, que é o Cl-, e vai produzir o quê? O ácido clorídrico, ok? Esses remédios, eles fazem com que... de novo, por que que o ácido clorídrico é tão importante? Porque ele precisa quebrar os macronutrientes, né? Sim. Então, já vi gente aí falando, não vivo sem. Então, Olha aí, ó. uma grande questão. Então, Toma há aí 13 meses, Vanessa. Tomo há 13 meses. E aí, o que que esse remédio faz? Ele não cura o refluxo. Ele diminui a quantidade, ele diminui essa bomba de próton. Então, ele faz com que o próton não se conecte ao cloro e não se transforme em ácido clorídrico, ok? E aí, não quer dizer que ele vai ficar bom do refluxo. Quer dizer que ele não vai ter mais ácido clorídrico, então a comida pode subir, mas não vai doer, porque não é mais uma comida... Não vai haver queimação, né? Exatamente, não é uma comida que vai doer o esôfago, ok? Só que isso tudo, Mônica, tem um preço. Porque a gente precisa do ácido clorídrico para quebrar os nutrientes, como eu já falei, os macronutrientes, porque senão você vai sobrecarregar o intestino delgado. E o intestino delgado não consegue absorver bem os macronutrientes. Um grande problema é a absorção de vitamina também. Então, tem alguns estudos que falam que após 2 anos de uso dos prazóis, você pode ter comprometimento da vitamina B12. E o quanto a vitamina B12 é importante para a saúde dos nervos, né? A saúde do funcionamento cerebral. Corpo. Exatamente. Sim. Então, aí a pessoa começa a desenvolver o quê? Depressão, falta de memória. E aí até tem um professor aí que falou para mim, aí o Luiz até falou isso no curso dele esse final de semana, o seguinte, que o paciente chega no médico e ele faz o quê? Ele fala para o médico o seguinte, olha, eu tô triste. E o médico pergunta, mas por que você está triste? Eu tô triste porque, Mônica, todo mundo vai ter um motivo para estar triste na sua vida em nenhum momento. Ou um problema no emprego, um problema de relacionamento. A gente tem tantos motivos para ficar triste, tantos motivos para ficar felizes na maioria dos momentos da nossa vida. Né? Claro que a gente tem momentos mais conturbados e outros não. E aí, como é que ele sai dali do médico com antidepressivo? E a partir de agora ele tem 2 medicamentos para tomar. Sim. Né? E não resolveu exatamente a causa do problema. E aí o cara se entope de omeprazol, né, da família dos prazóis, como eu falei, eu não sou contra. Eu acho que a pessoa, quando está com um problema sério, ele tem que ir num médico, ele tem que ir numa nutricionista, né? A gente não estou falando isso, estou falando do problema do uso prolongado. E aí ele toma esse medicamento e aí ele fala, agora eu posso comer minha pizza, agora eu posso comer minha batata Ruffles, eu posso me entupir de refrigerante. Não muda hábito nenhum, né? Não muda os hábitos. Exatamente. Né? E esses alimentos que você está citando, Vanessa, eles são prejudiciais, eles aumentam o prejuízo para o estômago? Esses alimentos que você acabou de falar. Então, os piores alimentos para o estômago são os alimentos que tem... Primeira coisa que a gente tem que lembrar, quem está aí ouvindo, é que o alimento é muito pessoal, tá? O que te faz mal não necessariamente vai me fazer mal. Então, por exemplo, eu conheço uma senhorinha, 86 anos, que ela toma um copo de Coca-Cola todos os dias à noite, na janta, desde que ela se conhece por gente. Eu parei o refrigerante há 2 anos porque não estava me fazendo bem. Então, o que vai fazer bem para um, não necessariamente vai ser o que vai fazer bem ou mal para o outro, tá? Essa é a primeira questão. Mas, em geral, o que é já sabido que faz mal para o estômago, né? O que sobrecarrega o estômago em alguns indivíduos. Então, tudo que tem cafeína, então o café, chocolate, chá preto, chá mate, chá branco, chá verde, até o chá de hibisco tem um pouco de cafeína, tá? Não quer dizer que você não possa tomar chá, eu tomo chá direto. Mas você vai tomar um chá, uma espinheira santa, uma erva doce, uma erva cidreira, enfim, chás que você sabe que não tem cafeína. O chimarrão tem cafeína.
né? Os produtos industrializados, tudo que a sua avó não conhece como alimento, não faz bem. Então, tudo que tem que abrir um pacotinho, a gente não é que a gente não vai usar, mas a gente sabe que não pode exagerar. Gordura vegetal, tá? Os alimentos industrializados em geral. E tudo que tem caseína, tá? Então, aqui é a proteína do leite. Então, o próprio leite, a manteiga, o requeijão, o queijo, tá? Eles têm, tem essa caseína que também deixa o meio mais ácido. E o álcool, ok? E o álcool. O álcool, Eu não estou dizendo para ninguém Vanessa. parar de usar nada disso. Não estou falando para ninguém parar de usar nada disso, mas se aquilo está te fazendo mal, ou se você está mais sobrecarregado naquele momento, ou diminui ou para algum desses alimentos. Ok? Sim. É interessante você estar falando sobre isso, porque às vezes a gente passa desapercebido, e assim, às vezes, como você falou, uma coisa faz mal para um, não faz para o outro. Só que a gente sabe que tem uma média pelo balanço do pH, pela quantidade de gordura saturada, né? Dos conservantes e os corantes dos alimentos que realmente vão sempre interferir. Mas, Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta que é bem recorrente. Por exemplo, a azia, a gastrite, refluxo, por que ela é mais evidente no período da noite? À noite as pessoas têm mais o sintoma. Fala porque quando a gente deita, né, o estômago e o duodeno, eles ficam no mesmo nível, tá? Então tem essa questão de ficar no mesmo nível, então fica mais fácil refluir o alimento. E o problema da gravidade, você não tem a gravidade para te ajudar, né? Então, à noite, a gente tem que tentar usar alimentos que não fiquem tanto tempo no estômago, tá? Então, por exemplo, você tem alimentos que ficam 4 horas no estômago. Tem alimentos que, você usar, por exemplo, proteína animal, que demora mais tempo para ser processado, então você tem mais chance de ter refluxo à noite. Então, à noite é melhor usar carboidrato complexo, tá? Então, legumes, verduras, então alimentos mais saudáveis e não jantar tão tarde também, né? Tem gente que janta 9, 10 horas da noite, que é um horário bem tarde para jantar. Né? Verdade. E, Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta que eu escuto muitas pessoas fazendo, com relação ao limão. O limão é uma coisa que eu amo, tá? Eu amo o limão em tudo, na minha vida é limão. E tem um mito, né? Existem algumas histórias sobre o limão. Você consegue falar um pouquinho disso pra gente também? Com certeza. Eu sou uma adepta do limão, tomo limão em jejum há 2 anos. Tomo, ajudou muito a regular meu organismo, meu intestino. Mas, enfim, vamos ao que tem, né, de ciência por trás disso, né? O limão, ele é ácido? Ele é ácido, tá? Ninguém nunca falou que ele não é ácido, né? Ele é bem azedo, né? E é ácido. Só que ele tem o limoneno. E o que o limoneno faz? O limoneno, que tem em maior quantidade na casca do limão, ele ajuda na produção, ele estimula a prostaglandina, que é a mucina, que vai produzir o quê? O muco, que protege o estômago. Olha que maravilhoso. Então, o limoneno, ele tem... Gente, tá liberado, hein? A Vanessa falou que tá liberado o limão. Ele tem grande... Vai, Vanessa. Então, só importante falar isso, o seguinte, se a pessoa está em crise, Mônica, talvez não seja muito interessante usar o limão, porque pode ser que tenha ferida ali na parede do estômago e possa machucar. Irritação. Tá? Então, se a pessoa está em crise, não. Então, espera a crise passar, trata, se alimenta melhor, diminui esses alimentos que eu falei antes, mas quando o seu estômago está bom, o seu estômago está saudável, limão em jejum ou limão em qualquer hora do dia é maravilhoso, tá? Agora, não é limão com açúcar, não é limão, não é limonada com açúcar, tá? Você pode pegar o limão, congelar e ralar e botar na salada, lembrando que a casca tem muito limoneno, ou você pode picar ele todo, bater com água e tomar, ou você pode espremer mesmo em jejum, e você sabe que isso vai ajudar a produzir, a estimular a mucina a produzir o muco que protege a parede do limão. A medicina ayurvédica usa o limão para desintoxicar o fígado, tá? Desintoxicar o fígado porque é usado na esteatose hepática. Mas o que está comprovado em relação ao limão?
está comprovado que ele diminui a produção de oxalato. Então, ele evita que o oxalato se conecte ao cálcio e forme as pedras nos rins. Isso está comprovado. Que máximo. Que Isso delícia. Vou ter pedra dos rins nunca? Nunca, nem eu. Agora, a gente tem que lembrar que tem que proteger o esmalte dos dentes. Sim. Então, limão é sempre com um pouquinho de água, tá? Uma outra situação também que tem relação com o estômago é a sensação de empanzinamento. A pessoa que se sente empanzinada quando ela se alimenta, tá? Às vezes ela nem come muito e se sente empanzinada, tá? Uhum. Ela pode tomar, eu não sou a favor de líquido na refeição, tá? Por várias outras questões, mas ela pode tomar no final da refeição meio limão espremido com um dedinho de água para ajudar a estimular as enzimas digestivas a diminuir essa sensação de empanzinamento. Okay? Muito legal, Vanessa. Muito bom, muito bom. A gente entrou nessa parte de alimentação, se a gente deixar, a gente não para. Porque você vê, todo mundo gosta de falar sobre isso, né? São curiosidades e coisas do nosso dia a dia. E assim, voltando um pouquinho agora para a parte de anatomia, Vanessa, falando do estômago, a gente tem essas disfunções, como você mesma já falou, hérnia de hiato ou outras questões. E assim, falando em relações, tá? Dessa víscera, de dores, a gente poderia estar falando de quê? De quais estruturas alterando o funcionamento do estômago ou o estômago transtornando alguma parte do nosso corpo, né? Que a gente tem essa relação. E é muito importante a gente falar, né? Eu acho que você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso. Quando o paciente, vou até falar uma coisa antes que tem relação com isso também. Quando o paciente chega no nosso consultório, muitas vezes ele não vai te procurar porque ele tem uma dor no estômago, né? Ele vai te procurar porque ele tem um sintoma musculoesquelético. Ele tem uma dor torácica, os cachorros estão aí animados. Menina! Ele tem uma dor torácica, ele tem uma dor lombar, ele tem alguma dor e você vai perguntar para ele, olha, você já teve gastrite, você tem azia? E às vezes é aquele paciente que vai te falar que ele toma os prazóis há 13 anos, né? E aí, quais são as dores que geralmente você vai relacionar com o estômago? Então, é aquela dor epigástrica, aquela dor que a gente fala que é na boca do estômago, então logo ali abaixo do apêndice xifoide. Uma dor external, então ali pegando o externo. E a trapezalgia. A trapezalgia é uma dor referida do estômago, tá? Pode ser por uma dor referida do estômago. Lembrando que que o diafragma tem muita relação ali com o estômago, pelos aumentos, né? E também o diafragma está ali em cima do estômago. Então, tem uma relação ali muito grande e o diafragma é inervado pelo frênico, né? Que pega ali de C3 a C5. Então, pode gerar uma dor referida nessa região, tá? Em relação às relações, né? Então, um problema no crânio, por exemplo, pode diminuir ali a passagem do forame jugular e gerar um comprometimento no nervo vago, mas isso ainda precisa muito ser estudado. Isso é uma discussão grande aí, mas a gente precisa avaliar ali a mobilidade, né? Lembrando que o vago, 80% das suas fibras são aferentes, então para a gente estimular o vago, a gente tem que estimular a aferência dele. Mas a gente precisa avaliar o crânio desse paciente, a mobilidade do crânio, especialmente a mobilidade ali entre o occipital e o temporal. A gente precisa avaliar se tem alguma restrição na torácica. Lembrando que, como eu falei antes, né, o nervo esplêncnico torácico maior sai de T5 até 9, de T5 até 10. Então, a gente tem que avaliar ali se tem alguma restrição, ok? Uma coisa que eu esqueci de falar, Mônica, que eu não sei se ficou claro, assim, quando a comida ela passa pelo estômago, ela vai passar pelo piloro, eu tinha falado antes que a contração ali do piloro, quem vai controlar ali o piloro é mais o simpático, né? E a comida vai para o duodeno, ele vai muito ácido, né? Devido a essa acidez do estômago. E o duodeno, que tem uma imensa relação com o estômago, através do piloro, através do aumento menor, ele vai ter que, se aquela comida ficar ácida no estômago, no duodeno,
e não chegar a nenhum componente ali para ajudar, vai ferir as paredes do duodeno. Então, o que vai chegar? Vai chegar o bicarbonato, através de quem? Do suco pancreático e da bile. Então, quando a comida chega no duodeno, a secretina e a colicistoquinina vão mandar informações para a vesícula biliar e para o pâncreas. Ó, chegou comida. Manda o suco pancreático e a bile para poder fazer o quê? Continuar esse processo de digestão. Então, só para ficar claro que a digestão não é feita toda no estômago, nem na boca. Sim. Ela é feita, ela tem suas particularidades, né? E aí, essa comida que estaria muito ácida pelo quimo, vai receber ali o suco pancreático e a bile, como eu falei, para diminuir, para deixar aquele quimo mais alcalino. Nosso tempo está quase acabando. Falta quanto tempo, Vanessa? Falta tem quanto tempo 9 aí? minutos. Temos 9 minutos. Ah, dá tempo. Não, deixar só pra recadinhos para o final. Vamos lá. Só para a gente fixar isso aí que você acabou de falar, você disse que quando a comida sai do estômago, através do piloro, né, passa por esse esfíncter, ele vai entrar em contato com o duodeno. Então, você está dizendo que essa enzima pancreática, junto com a bile, vão neutralizar, então, esse ácido, para diminuir, para não ter impacto, né, nessa região. Por causa do bicarbonato, sim. Então, pensando num contexto maior, se eu tiver no meu corpo, né, alguma alteração nesse esfíncter que sai a bile e esse suco pancreático, eu posso ter uma alteração desse suco que não passa para o duodeno, ou seja, na região da bile ali. E aí a gente entra um pouquinho nesses cálculos biliares também, né, que pode estar acontecendo por algum motivo. E aí a pessoa pode ter dor, né, Vanessa, no duodeno. Eu acho que você falou alguma coisa sobre isso, mas só para ficar claro, quando a pessoa come, né, e ela tem dor, na hora que ela come é uma coisa e depois de um tempo da alimentação é em outra. Só para você deixar, assim, não sei se você entendeu minha pergunta. Sim, então, tem o esfíncter de Oddi, que acredito que seja esse esfíncter que você está falando, que é a ampola hepatopancreática, né? Sim. Então, é onde vai passar ali a comida, vai passar o suco pancreático e vai passar a bile, né? Mas só vai passar depois que foi estimulados pela colicistoquinina e pela secretina, né? Elas enviam a mensagem que a comida chegou e aí eles mandam lá o suco pancreático e a bile para poder passar no esfíncter de Oddi. Se tiver alguma coisa tampando aqui ou diminuindo ali a passagem do esfíncter de Oddi, como algum cálculo no próprio duodeno, isso pode comprometer a chegada desses neutralizadores da acidez e fazer com que gere um problema grave no duodeno, porque vai ferir as paredes do duodeno. E aí aquele paciente que ele fala que ele comeu, após algumas horas ele começa a sentir muita dor, né? Porque a comida, ela não passa muito rápido pelo estômago. Tem determinados alimentos que podem ficar mais tempo no estômago. Então, se a pessoa come, logo comeu, após comer, começou a sentir dor, às vezes é uma questão mais do estômago. Passou já mais algum tempo, começa a sentir dor, às vezes é uma questão do duodeno. Mas isso também tem discussão, isso dá uma boa discussão, porque cada um tem o seu tempo de digestão. Eu vou aproveitar, como o nosso tempo está acabando, eu não li todas as mensagens aí, mas tem uma que ficou aqui, uma pergunta. Sobre mascar chiclete, você pode falar um pouco? Então, mascar chiclete tem várias questões, né? Mascar chiclete estimula a musculatura facial. Isso é bom para o parasimpático, tá? Então, isso ajuda relativamente a relaxar, ok? Porque você está mexendo tanto a mímica facial, mexer no rosto, isso também é um estímulo parasimpático. Só que, por outro lado, o chiclete aumenta a produção de ácido clorídrico, porque o sistema acredita que vai receber alimento e não recebe. Então, aumenta a produção de ácido clorídrico. Só que o que acontece? Esse ácido clorídrico não tem alimento para digerir. E aí ele começa a comprometer quem? O muco protetor do estômago. Então, quem tem mania de mastigar muito chiclete, assim, não é que não é para mastigar nunca,
mas tenta diminuir a sua quantidade de uso do chiclete, vamos dizer assim. Então, mastiga um pouquinho e joga fora, não fica com ele horas na boca, tá? Não é algo tão, não é algo tão saudável, né, Vanessa? É um É, hábito tão proveitoso, com né? certeza. Mas acho que o nosso tempo já deu, né? Eu nem vou perguntar mais nada, porque eu acho que você conseguiu esclarecer bastante para a gente, falar bastante do estômago. Foi ótimo, Não, maravilhoso. Agradeço aí, Vanessa. que bom, eu fico feliz. Mas antes de agradecer a você e a audiência, eu quero dar alguns recados. Então, na quarta-feira que vem, então, já falei para o meu público aí que me acompanha, que minhas lives são sempre às quartas-feiras. Pode ser que no final do mês eu faça uma no sábado, a gente ainda está definindo. E aí, no sábado, provavelmente dia 23 de maio, com a Shira Jan, que é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. Ela é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento emocional. E um dos motivos de eu querer conversar com ela é porque eu tenho muitos alunos que estão passando por situações que estão precisando de um apoio, enfim, de algumas ideias do que fazer de bom nessa quarentena. Enfim, ela é maravilhosa, tenho certeza que vai ajudar muito aí a galera e vai ser um prazer recebê-la. E na quarta-feira que vem, eu vou estar conversando com a Vivian, na quarta, às 17 horas, novamente, sobre desafios da saúde emocional e física na quarentena. Tá? Então, a gente vai falar um pouco, vamos fazer essas correlações aí do que a gente pode ajudar em relação à saúde emocional e física nos tempos da quarentena. Então, tenho certeza que vai ser uma live muito legal também. Mônica, eu queria que você falasse rapidamente da sua maratona. Da minha maratona? Da Quantos minutos maratona você da tem? transformação quântica do fisioterapeuta. Um minutinho, vai lá, fala pra gente, porque eu assisti alguns dias e adorei, você tá de parabéns. Eu acho que vai trazer várias transformações aí, mas fala você aí pra galera. Olha, Vanessa, na verdade, é um propósito meu, tá? De vida, que eu acredito que todos nós temos um propósito. E é uma das coisas que me faz meu coração cantar, né? O seu deve ser da aula, você deve gostar muito de fazer isso, porque a gente consegue perceber a sua empolgação. E é basicamente isso, é você fazer o que você ama, porque você faz o melhor. Sem você perceber, sem ser sacrificante, você simplesmente faz o melhor. Então, a ideia é conscientizar as pessoas do que está acontecendo e a capacidade que essas pessoas têm, tá, de produção, de vida, independente da profissão, como ser humano. Né? Então, isso é um projeto meu, tá, que eu estou aí levantando com o maior prazer. E convido a todos que quiser passar lá todo dia, durante 21 dias, 10 e 7 da manhã. A gente já está na sexta, amanhã vai ser a sétima. E é isso, Vanessa. Obrigada aí pela oportunidade, tá bom? Maravilhoso, maravilhoso. Eu que agradeço. Vou aproveitar e fazer aqui minha divulgação. O pessoal me acompanha lá no meu canal do YouTube, Vanessa Knust. E sempre às quartas-feiras fiquem ligados aí com uma live interessante aí para vocês, para discutindo tópicos que pode ser interessante para todo mundo. Se alguém tiver algum tópico que gostaria que eu falasse, pode escrever no meu Instagram, no meu direct, enfim, algum tópico que aí eu posso programar para poder trazer para vocês. Tá bom? Pessoal, Isso não vou aí. deixar o Instagram desligar. Quero agradecer a Mônica, agradecer muito, eu adorei a nossa live. Agradecer a Obrigada, todos que Vanessa. estão aí, a galera que me acompanha. Tem muita gente aí que me acompanha, tenho vários amigos aí Gente, queridos, assista a a Vanessa, Vivian. gente. Assista a Vanessa para vocês voarem, ó. Decola. Segurem quem está em Obrigada. cima e vai. Não olha para baixo, não, olha para cima, né, Vanessa? Parabéns aí, tá? Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada por estarem aí. O Luiz, muito me honra estar aí. Sandra Maivorme, muito me honra. Então, pessoal, muito obrigada. Intestino Sistema Nervoso Autônomo. Vou preparar, Rodrigo, está na minha lista. Kimê, parabéns pelo dia de hoje. Um beijo, galera. Até a próxima. Um beijo para vocês. Obrigada, Mônica. Um beijo. Valeu, Vanessa. Beijo. Beijo.